Salve Inquebráveis, sejam bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui com meu primo Cauã e a gente vai falar um pouco sobre propósito. Cauã, você vai falar uma coisa sobre você? Seja bem-vindo ao meu canal. Valeu, tamo junto. Queria primeiramente agradecer, tá? Por estar aqui. Como sempre, todas as vezes que eu venho aqui, Jonathan, um cara muito incrível, desde o momento que ele entrou na minha vida. Muitas coisas boas aconteceram, minha visão sobre o mundo, mental, ampliou muito mais, tá? Eu queria mencionar também que, tipo assim, a importância de você ter uma pessoa dessas na vida de vocês, que possa trazer clareza e muita explicação, não sobre coisas momentâneas da vida. Pô, enquanto eu falo, você pode fumar aí, pô? Claro. Coisas momentâneas da vida. Onde você pode achar que é tipo assim, a vida é somente rolê ou somente trabalhar também, entendeu? Trazer clareza, onde a pessoa possa te explicar o que é certo, o que é errado, e as coisas que vão te trazer benefício ao longo do tempo e coisas que você pode estar fazendo que também pode estar te levando pro buraco ou simplesmente te levando a nada, é só uma perca de tempo. O que o Cauã falou agora faz muito sentido porque quando eu vim pra cá, pra quem não sabe, eu morava em São Paulo, cidade de Guarulhos, e por parte de mãe, a minha família, que é mais grande e maior, ela mora aqui, no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. E eu já fui criado na cidade de Pitangueiras, na cidade vizinha, quando eu era criança. Então eu cresci e acabei indo para São Paulo, Guarulhos. Eu fiquei lá uma boa parte da minha vida. Então, tipo, a minha juventude e a minha adolescência eu passei lá. Eu cheguei lá morando sozinho por 2 anos. Eu cheguei a morar lá em São Paulo por 2 anos sozinho, sem meus pais. Nessa época eu também estava num relacionamento e tudo mais. Aconteceram algumas coisas, eu decidi passar um ano novo aqui. E foi quando eu conheci o Cauã. Na verdade, eu conheci ele mais tempo. Ele é meu primo, só que as lembranças que eu tenho dele é de quando ele era pequeno. Meio Então, vagas, né? era meio vagas. Então quando eu vim pra cá, eu tive uma outra visão dele, porque fazia 2 anos que eu não via ele. Então a gente se aproximou bastante, pouco tempo. E eu aprendi muita coisa com ele, ele também aprendeu muita coisa comigo. E a minha mentalidade também mudou muito em relação à família, a pessoas, as coisas e como que eu deveria tratar melhor as pessoas que estão em volta da minha família. Eu sempre quis ter um irmão mais novo e o Cauã meio que se tornou esse meu irmão mais novo. Pelo pouco tempo que a gente tá aqui. E a gente acabou criando várias coisas juntos em pouco tempo. A gente saía bastante, a gente fazia muitas coisas, muitas bagunças juntos, eu e ele. Aí a gente deu uma parada porque a gente acabou pensando em crescer e mudar de vida mesmo. Mas dando um ponto importante, né, que nem ele falou, no começo a gente saía bastante e tudo mais. E não que, pelo que ele tinha falado, que a gente deu meio que uma pausa nesses rolês, essas saídas frequentes. Não que isso seja ruim, tá? Por exemplo, quando ele chegou, a gente começou a se conhecer e tudo mais. E quanto mais vezes a gente saía, mais a gente conhecia um ao outro, entende? E tinha certos lugares que a gente tinha que não eram os lugares agradáveis a mim, tá? E muito pelo contrário do que, tipo assim, eu pensava do que ia acontecer. Por exemplo, se você vai em algum lugar que você não gosta, com a sua mãe, com o seu pai, se você falar pra eles, ah, pai, mãe, não tô gostando desse lugar e tal, vamos embora, eles vão falar, não, a gente pagou pra entrar aqui e nós vai ficar até a hora de ir embora e é isso, entendeu? E não, o Joe me tratou de uma forma totalmente diferente, tá? Me trouxe muita clareza. Teve um rolê aí que eu não vou mencionar o lugar nem nada, mas, tipo assim, trouxe muita clareza onde eu falei que, tipo assim, ele já tinha pagado as nossas entradas. Eu falei, cara, não tô querendo ficar aqui, não tá da hora pra mim. E ele falou assim, tá, a gente vai embora, entendeu? E, tipo assim, ele tinha pagado tudo já, cara. Pra mim foi um choque, né? Porque, tipo assim, se você vai num lugar com uma pessoa e fala assim, mano, eu não quero ficar mais aqui, a pessoa já pagou tudo pra você, é meio que, tipo assim, meio chato, né? Porque querendo ou não, a pessoa já fez tudo ali pra você estar naquele lugar, ficar ali junto com ela. E você querendo ou não, você tá querendo ir embora, aquilo ali não tá agradável pra você não tá feliz naquele ambiente. E ele respeitou muito minha opinião e, tipo assim, foi uma coisa que eu fui aprendendo bastante com ele, que ele sempre falou pra mim que o lugar que eu não me sentisse bem, ele não ia ficar e ia sempre respeitar a minha opinião. Nesse dia foi engraçado, porque a gente estava em outro ambiente totalmente Sim. diferente. Um ambiente confortável, um ambiente agradável.
E eu peguei e falei assim, mano, a gente tá perto de um local, todo mundo fala. Você quer passar lá pra conhecer? Eu também nunca fui, você também nunca foi. Vamos lá pra ver como que é? A gente chegou, tava tendo briga. Como ela falou, não quero ficar aqui. Mas mesmo assim a gente insistiu e entrou. A gente ficou 13 minutos. Lá na frente tinha tipo uma entradinha, então a gente não via tudo que tava acontecendo lá. É. A gente ficou nessa parte, a gente nem chegou a entrar literalmente no local, a gente só pagou, ficou meio que na entrada, a gente viu as coisas que estavam acontecendo e decidiu ir embora. E foi o que aconteceu. Ele ficou mal porque ele achou que eu ia brigar com ele, achar ruim, eu falei assim, não, mano, eu Sim. paguei pra você, certo? Uhum. Mas se você não se sentir confortável, a gente pode ir embora, é normal. Porque se você não tá bem, como que eu vou ficar bem num local que você não tá bem? Não faz sentido, entendeu? E com isso a gente foi criando alguns tipos de propósitos. Exemplo, em pouco tempo que eu tô aqui, eu decidi voltar pra academia e fazer 1 milhão de coisas. E nesse tempo que eu tava na academia e fazendo as minhas rotinas tudo certinho, foi quando eu voltei a gravar vídeos pra internet, vídeos pro meu Instagram, vídeo pro YouTube. E eu tava indo muito bem. A minha rotina tava, tipo, literalmente top. E eu ia dormir cedo, eu ia dormir 9 horas da noite, pra acordar às 6 horas da manhã. Eu fazia, levantava, tomava meu banho, tomava meu café da manhã, ia direto pra academia, voltava, eu estudava, fazia o que eu tinha pra fazer e assim ia sendo meu dia. Só que eu acabei mudando minha rotina e eu acabei me estragando. Eu perdi esse meu propósito e eu acabei indo pra muitos rolês. Eu comecei a sair bastante, e principalmente dia de sexta e sábado e domingo também, às vezes. E eu acabei parando de ir pra academia, parei de fazer as coisas que eu tinha, eu parei de ter disciplina, parei de ter foco, parei de fazer muitas coisas, entende? E eu meio que tô voltando a fazer isso agora, devagarzinho, mas eu estou indo. Se vocês entrarem agora no meu canal no YouTube, vocês vão perceber que eu postava vídeo tipo 2, 3 dias atrás, uma semana atrás, e depois isso mudou. Mas tipo assim, um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses. Isso não faz sentido, porque se eu quero ter realmente uma coisa, tem que ter um propósito, tem que ter uma constância nisso, uma disciplina. E meio que é isso. Você ter um propósito para você seguir é um pouco complicado, porque você tem que manter uma disciplina, você tem que manter uma rotina adequada para aquele negócio, entendeu? E a pergunta que às vezes a gente se pergunta para nós mesmos e não temos resposta é: qual o meu propósito? Qual o seu propósito? Para que você está vivendo? O que você quer alcançar? O que você quer buscar? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente se perde, como eu também me perdi, entende? Mexe muito com o mental das pessoas isso. A nossa mentalidade fica muito abalada quando a gente perde um propósito. Meio que a gente só está existindo, mas não está vivendo. Uma das coisas que eu tive bastante ciências depois que eu comecei a sair com o Joe e tudo mais, pelos ensinamentos que ele me passava, né? Eu comecei a entender que a mente é a base de tudo. E se você quer se tornar algo, você tem que se imaginar sendo aquilo. Se você quer se tornar um grande escritor, por exemplo, você tem que seguir aquela rotina, você tem que fazer coisas daquele tipo. E, cara, isso é um grande significado de, tipo assim, como que fala? Dedicação. Dedicação e frequência, né? Porque se você quer realmente alcançar aquele objetivo, você não pode ficar fazendo coisas vagas, ou, por exemplo, desviar a sua rotina. Por exemplo, se você marca uma meta. Eu, por exemplo, falo que eu tenho metas e, tipo assim, eu realmente não cumpri por causa de procrastinação e desvio mental e muito mais. Muitas das pessoas aí, por exemplo, você mesmo que pode estar assistindo, você pode ter uma meta e pode não estar concluindo ela porque você decidiu dar ligação mental para outras coisas vagas. Por exemplo, você quer emagrecer 15 quilos, vamos supor, né? Entra na academia para emagrecer, não para ganhar massa. Só que em vez disso, você, por exemplo, fica aceitando convites para ir beber um chopp com seus amigos e tudo mais. Não que eu esteja falando que isso seja uma ação que vai te prejudicar. Em certo caso vai, né? Mas saiba usar isso nos momentos certos e não frequentemente. Porque, por exemplo, que nem eu falei, os rolês, quando eu e o Jonathan tava se conhecendo ainda e tudo mais, os rolês foram essenciais para a aproximação pessoal minha e dele. Então, não foi uma coisa que atrasou a gente, inclusive foi uma coisa que aproximou e levou a gente a muito mais, sabe? Só que, por exemplo, se você quer emagrecer,
você não pode ficar aceitando rolês vagos assim e frequentemente ainda. Você tem que estabelecer a sua meta, estabelecer a sua mentalidade, porque, como eu falei, a mentalidade é o centro de tudo. Se você não tiver uma mente estável, você vai acabar se desviando do seu processo, entendeu? Você vai esquecer aquela meta e a sua mente pode acabar até te iludindo, falando que, começando os pensamentos ruins, onde você começa a pensar, ah, cara, esquece isso, eu nunca vou conseguir realizar essa meta e tudo mais. Então você não pode ter esses rolês vagos. Coloca a sua mente no lugar, pensa nas coisas certas. Se você tem uma meta, corre atrás dela, entendeu? Porque, cara, quanto mais você corre atrás dos seus sonhos, mais perto você tá deles, entende? Exatamente. E falando sobre essa parte que ele falou sobre mentalidade, eu falei pra ele hoje praticamente, né, que se você tem um corpo forte, a sua mente automaticamente se torna uma mente mais forte. Se você tem um quarto bagunçado, a sua mente está bagunçada. Isso eu tô dando um exemplo da minha própria vida. O meu quarto é o meu mundo. Meu quarto pra mim é perfeito. Mas quando eu bagunço meu quarto, eu demoro dias pra arrumar. Mas porque a minha cabeça tá uma zona. E quando eu decido arrumar meu quarto, eu sei que eu estou limpando a minha mente. Porque é quando eu consigo focar mais nos meus objetivos. Como que eu vou fazer vídeo pra vocês se meu quarto tá bagunçado, tá uma zona? Eu não vou fazer isso. Eu vou ter preguiça, eu vou procrastinar e eu vou fazer. É simples assim, entende? Sim. Então, isso entra naquele negócio de propósito. Se eu quero fazer algo, o que eu estou fazendo para alcançar aquela meta, aquele objetivo? Será que eu realmente estou seguindo o propósito que eu coloquei na minha vida? E propósito são várias coisas, não é uma coisa única. Um propósito que você pode ter hoje na sua vida é, eu quero, um exemplo, eu quero ser uma pessoa dedicada aos esportes. Isso é um propósito que se transforma numa meta e em um objetivo. Eu mesmo posso dar a experiência de quando eu estava frequentando um local onde eu estava aprendendo artes marciais, por exemplo, Muay Thai. E quando eu fazia isso, quando eu frequentava aquele local, era repleto de pessoas que tinham aquela mentalidade onde queria se tornar um melhor lutador ou melhorar a sua situação de saúde. E, cara, isso te ajuda muito, cara. Você tá rodeado de pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. Por exemplo, se você tá rodeado por pessoas que só querem saber de coisas vagas, por exemplo, rolês, ou ficar em casa sem fazer nada, não quer arrumar um trabalho, não quer arrumar uma solução para a sua vida, para melhorar a sua condição financeira ou questão de saúde, você vai continuar naquele mesmo nível baixo que você tá. Agora, se você frequentar uma academia, um local de artes marciais, como eu falei, você vai estar repleto de pessoas que têm um incentivo ali, que estão buscando aquele objetivo. Por exemplo, quando eu comecei a frequentar, eu lembro que eu parei de fazer muitas coisas. A minha rotina era ir para a escola, da escola eu chegava, fazia minhas obrigações em casa, e depois que eu fazia minhas obrigações em casa, eu passava todo o resto do meu dia treinando, para cada dia ficar melhor. E uma das coisas boas é você começar a notar a sua evolução e não começar a se cobrar tanto. A autocobrança, né? Ela te prejudica, mas também te ajuda. Depende da forma que você usa ela. Se você começar a se cobrar muito, você não vai se ver evoluir. Mas agora, se você se cobrar de forma certa, por exemplo, você está desviando do seu caminho e começar a se cobrar, você vai voltar a retomar aquilo, os seus objetivos, muito mais. Você vai ver que a diferença é grande e muito grande, cara. Eu afirmo pra vocês, porque teve um certo momento onde eu tava me desviando, porque eu queria muito melhorar na minha questão de luta e muito mais, eu tava me desviando daquilo. Meus amigos mesmo me avisaram, entendeu? Por isso eu mencionei aquilo de você ter pessoas que pensam nos mesmos objetivos que você, tá? E isso é uma coisa muito boa, porque os meus amigos me aconselharam, falaram pra mim, cara, não desiste, tá? Continua no processo, uma hora vai dar certo. E realmente, galera, eu parei um pouco pra analisar e, cara, eu evolui muito, muito, muito mesmo. Eu peguei, olhei o meu começo, onde eu não tava aguentando nem dar uns chutes no saco lá, que doía bastante, e depois eu tava macetando, tá ligado? Lá ele.
Tipo assim, cara, eu me vi melhorar, entendeu? E eu não usei muita autocobrança. A autocobrança eu só usei quando eu realmente vi que eu tava me desviando do meu objetivo. Eu vou dar o exemplo do Cauã, quando eu cheguei aqui. O Cauã, quando eu cheguei aqui, ele... Cheguei no ano novo, no ano novo, Foi por aí. ele bebia um pouco. Só que quando eu precisei voltar pra São Paulo pra resolver algumas coisas, e falei que ia voltar, quando eu voltei, isso foi em menos de um mês, eu voltei em janeiro, ele mudou totalmente, do nada. Ele parou de beber, antes saía pra Sim, eu curtir, tinha parado de beber. ele não bebia, tipo assim, mano, você não quer, tem certeza? Ele, não, não quero, eu tô de boa, parei de beber mesmo. Tinha mentalidade muito forte. A mentalidade realmente é muito forte, e isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Nesse exato momento nós estamos fumando narguilé e vocês estão vendo. O narguilé pra mim, eu fumava todos os dias, antigamente. E quando eu comecei a entrar na academia, eu mudei um pouco isso. E ao invés de fumar todos os dias, eu comecei a fumar aos finais de semana. E até hoje eu mantenho isso. Raramente eu vou fumar o meu narguilé na semana. Mas por que que eu comecei a mudar essa mentalidade? Porque eu parei pra pensar, cara, eu gosto de fumar narguilé, eu gosto. Mas uma coisa que vai me prejudicar a longo prazo, porque eu vou cansar. Eu tô praticando exercício, tô praticando esforço, e isso vai desgastar o quê? O meu pulmão, a minha resistência. Então pode ser que eu não... Você percebe a diferença. Você percebe a diferença, você fica mais fadigado, você fica mais cansado e você não consegue alcançar o objetivo com 100% de proeza como você deveria, entende? Então isso tem muito a ver com mentalidade. E outro assunto relacionado a isso é o que você pensa de você mesmo. O que você pensa sobre você mesmo influencia muito Sim. muito sobre as coisas que você vai fazer na sua vida. E em questão de propósito também se fala. Se você tem um propósito de você vencer, de você ganhar mais dinheiro, de você criar vídeos para a internet, você tem que querer fazer e tomar atitude de fazer isso. Entende? Eu comecei na internet mais ou menos em 2015, 16, mais ou menos nessa época. Quando eu estava na escola ainda, eu estava estudando, eu criei um canal no YouTube, comecei a fazer vídeo. E eu tinha vergonha de fazer aqueles vídeos, porque era vídeo de idiota, mano. Literalmente era o que bombava na internet antes. Fazer vídeo de meme, zoação, fazer cantadas, tipo de cantadas. Tipo, era isso que a internet tinha naquela época e era isso que eu comecei a fazer. E naquela época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, porque eu tinha 80 seguidores, mas os meus amigos me apoiavam, eles curtiam meus vídeos, eles compartilhavam meus vídeos, eu parei de simplesmente gravar, por vergonha. Porque eu achei que aquilo que eu tava fazendo era uma vergonha. Uma das coisas que eu falo bastante pra ele e ressalto muito também é pra nunca parar de acreditar nos seus sonhos, né? Quanto mais você corre atrás daquilo, mais perto você tá de chegar ali no seu objetivo. Você pode notar que grandes influenciadores, grandes youtubers também começaram do zero, igual você, cara. Você pode começar do zero hoje e estourar talvez daqui uma semana, um mês, um ano e por aí vai. Grandes influenciadores começaram do zero também. Eles talvez não tiveram nem apoio, entendeu? E é uma das coisas que eu falo que você não pode desistir, você tem que sempre que persistir. Aquilo que você persiste, um dia você alcança. E depois de alcançar, você tem que continuar. Você não pode simplesmente, depois que alcançou aquela meta, decidir que acabou. Você simplesmente está satisfeito. Você não pode fazer isso. Você tem que continuar naquele processo e ir melhorando cada vez mais, cara. Mas às vezes por conta da sua mentalidade, você não vai fazer. Eu vou te dar outro exemplo sobre a minha vida. Antigamente eu pensava, mano, eu preciso ter um iPhone tal para gravar vídeo. Eu preciso ter minha escrivaninha, minha mesa com meu PC, preciso ter minha cadeira confortável para fazer as coisas. E adivinha só? Eu comprei o meu PC, comprei minha cadeira, comprei a minha ring light, comprei o meu tripé e eu procrastinei metade dos meus dias. Sim, mesmo com as coisas nas minhas mãos, mesmo com os equipamentos corretos, eu procrastinei. Então isso tem muito a ver com a sua mentalidade e sobre o que você pensa. Você pode ter um propósito gigantesco na sua vida, mas se você não for atrás, você não vai alcançar. Sim. Uma das coisas que você tem que fazer, que pode te ajudar muito, é aquele fato de você, como que fala, usar auxílios, mas não coisas que vão te prejudicar. Por exemplo, no momento a gente tá fumando um narguilé, né?
a longo prazo é uma coisa que vai te prejudicar. Mas no caso agora, por exemplo, a gente está conversando, né, e gravando o vídeo ao mesmo tempo, que no caso é um incentivo para vocês também, né? Então, esse narguile que a gente está fumando é meio que uma porta para abrir mais conversa, sabe? Mais diálogo, que é uma coisa que a gente mesmo já percebeu, que quando a gente fuma ou coisa do tipo, não que isso seja um incentivo para vocês, tá? Faça aquilo que você achar melhor e que não seja tão prejudicial, né? Mas É que no nosso mundo, o mundo do narguilheiro nato, existe uma coisa que quando a gente fuma um roche, quando a gente fuma um narguilé, abre novas ideias. a gente fuma para conversar, ter diálogos e interagir. Quando a gente acende um narguilé, é uma roda para todo mundo conversar e todo mundo se aproximar. Tanto é que em São Paulo só eu tinha narguilé. E as pessoas vinham na nossa roda para fumar, obviamente, mas todo mundo interagia, todo mundo conversava. Eu era uma pessoa muito vergonhosa, não gostava de conversar com as pessoas, eu tinha vergonha. Mas a partir do momento que eu comprei esse narguilé, eu comecei a interagir com outras pessoas. Isso me abriu outras portas para conversar com outras pessoas. Mas claro, isso aqui é sobre mim, entende? Você pode ter outros meios, você não precisa fumar narguilé, porque como eu estou dizendo, isso aqui é prejudicial para a sua saúde. Mas é uma coisa onde eu me encontrei, é uma coisa negativa na minha vida. Futuramente pretendo parar? Pretendo. Agora, nesse momento, você está perguntando, então por que você não para? Isso é um vício. Concordo com você, é um vício. Mas todos nós temos algum tipo de vício. Seja de alimentação, seja de assistir alguma coisa, uma série, um filme. E todo mundo tem alguma espécie de vício. E o meu vício, infelizmente, é esse. Entende? E todo mundo luta contra seus próprios vícios. Mas você tem que seguir seu propósito. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo com o meu primo aqui, o Cauã. E futuramente a gente espera que vocês sejam pessoas inquebráveis com mentalidades fortes. Você acha